Só, caixa de madeira. Tem essa caixa ali que é para... Ela é mais estreita um pouco do que as caixas que eu faço, mas tem os demais dimensões. Mas eu queria falar sobre algumas coisas. Essa caixa aqui é do início da meliponicultura, ou seja, lá da época que galinha tinha dentes. Em 2012, eu construí 3 caixas desse tipo. Gastei quase um saco de cimento para fazer isso. 2 carradas de areia, não sei quanto de ferro. É da época que eu estava iniciando na meliponicultura. Fiz divisória, eu vou tirar isso aqui, mas essa caixa vai ganhar vida. É bem pesada, porque isso é concreto, muito ferro aqui dentro. Ela vai ganhar vida a partir de outubro. Isso aqui, eu tirar essa divisória, isso aqui, como vai ficar no subsolo, vai ser para aqui colocar a grossura do chão, que é a melipona faciata. É um projeto para a Chapada do Araripe, a gente chama de serra. Bom, outra maneira que eu vou procurar, essa aqui eu não vou ficar fazendo isso, é material desse tipo. Isso aqui é a base de um filtro de barro, cerâmica, abandonada. Ela aqui tem um volume que é equivalente a todo ninho, uma colônia do chão. Eu vou fazer com a maquita, eu vou cortar isso aqui, vou separar essa parte. E aqui já está a entrada que ambas eu vou utilizar canuíte. Bom, detalhe de perguntar, não pode ser a madeira, a primeira madeira debaixo do solo, ela não vai se dar bem. Depois a abelha, a gente tem que começar a entender a biologia de cada organismo vivo. Nós não vamos nunca dominar tudo, mas a abelha de solo, ela faz uma estrutura que o pessoal chama de bojo, e aí tem que ser de barro. Isso aqui como é basicamente barro. Na época eu tentei adaptar a cupira, que é a partamona cupira, não consegui. Aqui eu vou abrir um pouco, com broca para concreto, e aqui eu consigo colocar um canuíte. Ela tem aqui mais ou menos, comporta o que é o ninho, que é uma estrutura não como é o ninho, mas vai ficar no subsolo desta maneira. Então, muita gente tem perguntado sobre isso. Sobre as abelhas. As abelhas elas têm tamanhos diferentes, nossas abelhas, apesar de que, aí eu vou aqui voltar a falar o que eu já citei anteriormente. Se a gente pegar as abelhas, basicamente, todas as abelhas do mundo, elas estão distribuídas em tribos. As acas estão, acho que na apine, as bombine, as solitárias em cipridine, e aí vamos para as nossas abelhas neotropicais mais conhecidas, porque são aquelas que comercialmente têm maior valor, produção de mel, principalmente, é o produto mais comercializado, não é o mais valorizado, mas é o mais comercializado, é por conta da facilidade de extração e aquisição que o homem tem. É a tribo Trigonine, tem uma quantidade de espécies estudada, em torno de umas 60 espécies, mais ou menos, segundo alguns. Eu não tenho domínio sobre isso, mas é uma boa quantidade. Exemplo de Trigonine, espécie agregada na tribo Trigonine: abelha branca, arapuá, canudo, iraí, entre outras, mosquito, bom. E a tribo meliponine, que segundo alguns estudos na América já existe mais de 250 espécies conhecidas, classificadas biologicamente. Portanto, a gente tem que entender a biologia. O que acontece? Porque eu trouxe essa caixa para fazer esse vídeo. E esse vídeo pode ter influência muito grande nos meliponicultores. Tem gente ensinando na Chapada do Araripe pegar uma abelha que é de subsolo. No caso, a que eu conheço é só de conheço de vista há muito tempo, que é a grossura do chão, é a mumbuca, que eu não conheço, que é a melipona, é outra abelha, que é a melipona. Segundo alguns, você é tribona, eu tenho até que ver isso, mas eu quero reportar a grossura do chão. A grossura do chão, anteriormente, o pessoal achava que ela só estava nas serras, em algumas serras de sudeste do Brasil. Ela é encontrada no centro-oeste, é encontrada em boa parte do nordeste, só nos chapadões,
Inclusive eu encontrei ela, não no ninho, mas encontrei na Serra da Capivara, em São Raimundo. Então você tem que prestar atenção. Colocar a abelha no alto, em uma caixa de madeira, não é funcional. Não é funcional por quê? Porque essa abelha certamente tem toda uma relação geotérmica, e aí vamos falar de subsolo. Ela vive, normalmente, segundo alguns, e o que está na literatura, ela aproveita o ninho das formigas, quando elas abandonam, elas vão nidificar nesses locais. É isso que relatam que está nos documentos, na literatura. Então, você tem que pensar nisso. Vou sempre utilizar a estrutura, provavelmente de barro, mas no subsolo. Estou pensando em tentar com estruturas de PVC, no caso, derivado do petróleo, no caso, os baldes, que é utilizado em alimento, no armazenamento, no transporte de alimentos, a margarina, sucos, são aqueles que os apicultores utilizam para armazenar o mel das aves. E aí, eu acho que é outra saída, cortar o balde na metade, que vai corresponder mais ou menos ao tamanho de uma colônia de ouro. Claro que na natureza não vai ter o tamanho exato. Então, eu acho que é isso que eu queria deixar para todos os meliponicultores que vivem em áreas de ocorrência da ouro do chão. Cuidado, se você colocar em caixa de madeira fora do solo, ou seja, no alto, certamente essa abelha não vai desenvolver. Ela pode ficar um tempo depois desaparece. Então, vou pegar um caso aqui que ocorreu comigo. No início da meliponicultura, quando eu iniciava, lá no ano 2012, eu tentei adaptar a cupiraqui e não deu certo. Tentei com a munduri, alguns chamam rajadinha, listradinha, rajada, que é meio massiva, não deu certo ficar no alto. Eu perdi, naquele ano, de 2012, final de 2012 para 2013, eu perdi 5 colônias. Inclusive, 3 foi resgate de própria, que um rapaz lá de Orelândia me vendeu, perdi todas. E o que aconteceu? Com 2 eu já tripliquei, já tenho 6. Mas o quê? Porque eu fui observar, na natureza, não foi eu que falei isso para uma pessoa, que elas vivem muito próximo do solo e muitas vezes elas vivem no tronco das árvores, quando boa parte dos ninhos estão abaixo do nível do solo. Ou seja, se a gente for pensar, está no subsolo. Ao colocar essas caixas no chão, as abelhas estão desenvolvendo bem. Tanto que eu estou fazendo as anotações a respeito disso. Pode ou não virar um artigo, algum documento, não sei. Mas o fato é isso. Então você tem que ter muito cuidado. E, atendendo uma curiosidade que falaram, Gilvan, você sabe identificar abelhas ainda na fase larval, as castas? Não. Mas já tem estudo, tem alguns documentos que os estudiosos, os laboratórios de abelhas, exemplo da USP, pode ser aqui da Univasf, não sei, pode ser da Federal do Recôncavo da Bahia, pode ser na Federal Rural de Pernambuco, em Recife, pode ser na Federal Rural do Semiárido, lá em Mossoró. Nesses locais, nessas instituições, tem pesquisadores que já conseguem identificar a abelha, a casta, ou seja, rainha, no caso ainda só fecundada, mas princesa, operária e zangões. Então, eu não consigo identificar, ainda não sei, não tenho essa técnica, nunca aprendi, posso aprender. Então, é uma resposta. Outra coisa que o pessoal tem perguntado sobre doenças de abelhas, são várias. Então, as doenças de abelhas são muitas. Claro que as mais estudadas, doenças identificadas em maior quantidade, são nas aves, porque são as aves mais estudadas, são aquelas que o homem vem trabalhando no Brasil há mais tempo. Então, nós temos a maior quantidade de doenças estudadas e identificadas de fato nas aves, mas isso não impede dizer que não ocorra doenças nas nossas abelhas. Na verdade, com as minhas colônias, desde 2012 para cá, eu não identifiquei, não quero afirmar aqui que não tenha ocorrido algum tipo de doença, mas não identifiquei nenhuma. Agora, numa colônia de uma pessoa em Juazeiro da Bahia, sim, que tudo indica, eu não levei para análise laboratorial, mas foi um ataque por fungos, tudo pelos aspectos encontrados na colônia,
morte da colônia, no geral, assim, eu posso falar isso, foi fungos. Mas existem alguns micro-organismos. Claro que as abelhas, nossas espécies de abelhas eusociais, as que vivem em colônias, elas têm uma capacidade enorme de controlar, de evitar a infecção na colônia, da colônia. Mas sim, então tem várias doenças que podem acometer. Aí é importante, você que está na meliponicultura, eu, por exemplo, eu faço análise, pelo menos a cada 10 dias, todas as minhas colônias. Não são muitas, mas eu verifico todas. Se identifico alguma alteração, eu já começo nas providências. Diminuiu a quantidade de indivíduos na colônia, está diminuindo a quantidade de abelhas adultas, tem alguma coisa errada. Eu agora, recentemente, eu peguei 5 colônias de Madagascar, que eu fiz, e cada uma eu coloquei um disco de crias maduro, e aí, logo em seguida, não passou mais do que 10 dias, as operárias eliminaram a rainha e foi formada uma nova rainha. Por quê? O que estava ocorrendo nesse caso? As rainhas e essas colônias 5 não estavam produzindo, está fazendo pouca postura. Se está fazendo pouca postura, não é interessante, mas se eu não fizesse uma intervenção, provavelmente não ia ocorrer o desenvolvimento. E aí as colônias estão muito fortes. Inclusive, ontem veio um criador que está iniciando e eu mostrei as colônias, 2 dessas. As colônias estão extremamente fortes. Isso de cria grande, com um diâmetro em torno de 10 centímetros. Muitas posturas, ambas as colônias as rainhas estão realizando. Então, são algumas dicas assim, que eu acho que vai te ajudar. Você está iniciando. Quem já domina, quem já tem anos, décadas na meliponicultura, talvez essas informações não são interessantes, mas o que eu estou falando para vocês é esses cuidados. Você procurar entender um pouco, mas se você não seja estudioso, não seja da área, a biologia de cada colônia, de cada espécie, como é que ela vive na natureza e tentar adequar o mais próximo possível e sempre estar fazendo uma vistoria, que a gente denomina de manejo, para ver se não está ocorrendo algo de errado. Porque se você vê qualquer alteração, cabe você intervir para você salvar aquela tua colônia, porque uma colônia não é nada interessante para ninguém, qualquer criação de abelha. Então fica essas dicas para vocês, acione o sino para receber outros vídeos, compartilhe o vídeo. Obrigado pelas inscrições e pelos likes, até o próximo vídeo.